Não existe um plano B, e nem deveria existir. Tá me ouvindo? No momento em que você cria um plano B, você já falhou antes mesmo de começar, porque sua mente fraca, já está procurando a porta de saída. Ela já está planejando sua rota de fuga antes mesmo de você entrar no ringue. Não é assim que os campeões pensam, não é assim que os vencedores agem. Os vencedores queimam os barcos, eles destroem as pontes, eles eliminam todas as saídas possíveis, exceto através do sucesso. Você acha que o Kobe tinha um plano B quando ele arremessava 500 vezes por dia em um ginásio vazio às 4 da manhã? Claro que não! Você acha que o Michael Jordan estava pensando no que faria se o basquete não desse certo quando ele foi cortado do time do colégio? Absolutamente não! Esses homens entenderam algo que a maioria de vocês nunca vai entender. Não existe plano B, só existe plano A. E o plano A é trabalhar tão duro que o fracasso nem seja uma possibilidade. Você torna o sucesso inevitável através da pura força de vontade e da sua ética de trabalho. Mas a maioria de vocês está sentada aí agora mesmo dando desculpas sobre por que precisa de uma rede de segurança, sobre por que precisa de algo para se apoiar. Deixe-me dizer algo sobre se apoiar. A única coisa em que você deve se apoiar é mais trabalho, trabalho mais duro, trabalho mais inteligente. Quando todo mundo está dormindo, quando todo mundo está festejando, quando todo mundo está dando desculpas, você deveria estar se esforçando. Você deveria estar se esforçando para separar os campeões dos aspirantes, as lendas dos esquecidos, os bem-sucedidos dos medíocres. Pare de procurar o fácil, pare de procurar o confortável, pare de procurar o seguro, porque a grandeza mora na zona desconfortável. A grandeza mora onde a maioria das pessoas tem medo de ir, onde a maioria das pessoas dá meia volta e volta para seus pequenos espaços seguros, suas pequenas zonas de conforto, onde nada cresce, onde nada muda, onde nada melhora. Você quer saber por que está preso? Você quer saber por que sua vida parece exatamente a mesma do ano passado e do ano anterior? Porque você continua escolhendo o conforto em vez do desafio. Você continua escolhendo o fácil em vez da excelência. Você continua escolhendo ter um plano B em vez de tornar seu plano principal tão forte que não precise de mais nada. Não há backup para a grandeza. Não há substituto para o trabalho duro. Não há atalho para o sucesso. E, com certeza, não há troféu de participação por quase conseguir. Ou você faz ou não. Ou você se compromete totalmente ou falha parcialmente. Não há meio termo neste jogo da vida. Ou você está totalmente dentro ou totalmente fora. E a maioria de vocês está sentada em algum lugar no meio, se perguntando por que nada está acontecendo para você. Se perguntando por que seus sonhos não estão se realizando. Se perguntando por que outras pessoas estão passando por você enquanto você está preso no mesmo lugar. Deixe-me pintar um quadro do que acontece quando você opera sem um plano B. Quando você queima todas as pontes e elimina todas as desculpas e coloca tudo que você tem em um único foco, uma obsessão ardente, uma busca implacável. Seu desespero se torna sua motivação, seu medo se torna seu combustível, sua ansiedade por não ter uma rota de escape se torna a própria coisa que o leva a trabalhar mais duro do que nunca, porque você sabe que não há outro lugar para ir a não ser para a frente e para cima. Você quer falar sobre motivação? Vamos falar sobre motivação de verdade. O tipo que vem de saber que se você não fizer isso funcionar, se você não tiver sucesso nessa coisa que está buscando, então você não tem mais nada em que se apoiar. É quando você descobre do que você realmente é feito. É quando você descobre se tem DNA de campeão ou se você é apenas mais uma pessoa com grandes sonhos e pequenas ações. É quando o seu verdadeiro eu aparece. Não o você que fala alto, não o você que faz planos e define metas, mas o você que executa, o você que entrega, o você que faz as coisas quando tudo está em jogo. A maioria das pessoas dilui seu poder espalhando-o entre várias opções. Elas protegem suas apostas, elas jogam pelo seguro, elas mantêm um pé dentro e um pé fora. E você sabe o que acontece com pessoas assim? Eles nunca se comprometem totalmente com nada. O que significa que nunca tem sucesso total em nada.
tornam-se mestres de nada. Especialistas na mediocridade. Profissionais no quase, mas não no completo. Campeões da participação, mas nunca da vitória. Mas quando você elimina o plano reserva, quando corta suas rotas de fuga, quando faz do sucesso sua única opção, algo mágico acontece. Seu foco se torna extremamente afiado. Sua energia se concentra. Seus esforços se intensificam, porque você sabe que cada coisa que você faz, cada hora que investe, cada sacrifício que faz, está ou te movendo em direção ao seu objetivo ou te afastando dele. Não há ponto morto. Não há como ficar parado. Não há como tirar folgas, porque folgas são um luxo que você não pode se dar ao luxo de ter quando estiver operando sem rede. Isso é mais do que apenas ética de trabalho. Isso é sobre uma mentalidade. Isso é sobre uma maneira de pensar que separa os bem-sucedidos dos mal-sucedidos, os ricos dos pobres, os realizados dos frustrados. É sobre entender que o próprio ato de criar um plano reserva é uma admissão de que você não acredita no seu plano principal o suficiente para apostar tudo nele. E se você não acredita nele o suficiente para apostar tudo nele, então por que alguém mais acreditaria? Por que o universo conspiraria para te ajudar? Por que as oportunidades deveriam se abrir para você quando já está se preparando para o fracasso? Você sabe qual deve ser seu plano B? Trabalhe mais. Você sabe qual deve ser seu plano B? Trabalhe de forma mais inteligente. Você sabe qual deve ser sua rede de segurança? Mais preparação, mais dedicação, mais comprometimento, mais sacrifício, mais horas, mais esforço, mais foco. Essa é sua apólice de seguro contra o fracasso, não uma alternativa sem entusiasmo a qual você pode recorrer quando as coisas ficam difíceis. Porque as coisas vão ficar difíceis. Elas sempre ficam. O sucesso não é uma linha reta, é uma série de altos e baixos, esquerdas e direitas, obstáculos e contratempos, fracassos e retornos. E as pessoas que conseguem superar isso são aquelas que não têm outro lugar para ir a não ser seguir em frente. Quando você está trabalhando sem um plano B, você desenvolve um tipo diferente de fome, um tipo diferente de intensidade, um tipo diferente de foco. Porque você sabe que isso tem que funcionar. Você sabe que não há outra opção. Você sabe que o sucesso não é apenas algo que você quer, é algo que você precisa. Torna-se uma questão de sobrevivência, não de preferência. Torna-se vida ou morte, nada agradável de se ter. E essa mudança de pensamento, essa mudança de energia, essa mudança de comprometimento é o que transforma pessoas comuns em realizadores extraordinários. Pare de inventar desculpas para o porquê precisar de opções. Comece a se comprometer com o porquê de ter sucesso. Pare de planejar para o fracasso, comece a se preparar para a vitória. Pare de procurar saídas fáceis, comece a procurar caminhos mais difíceis, porque o caminho difícil é o único que constrói o tipo de caráter, o tipo de força, o tipo de resiliência, o tipo de determinação que você precisa não apenas para atingir seus objetivos, mas para mantê-los, fazê-los crescer, expandi-los, levá-los a níveis que você nunca imaginou serem possíveis. Você acha que pessoas de sucesso chegaram onde estão por terem planos B? Você acha que elas chegaram ao topo mantendo redes de segurança? Você acha que elas construíram impérios jogando pelo seguro e mantendo suas opções em aberto? Claro que não. Elas chegaram lá queimando todas as outras possibilidades, fazendo do sucesso sua única escolha, trabalhando como se suas vidas dependessem disso, porque de muitas maneiras dependiam. A identidade deles, a autoestima, o legado, o futuro da família, a capacidade de dormir à noite e se olhar no espelho, tudo dependia do sucesso naquilo que escolheram perseguir. E é esse tipo de pressão que cria diamantes. É o calor que forja o aço, é o tipo de intensidade que separa os pretendentes dos concorrentes, os faladores dos caminhantes, os sonhadores dos realizadores. Você quer esse tipo de pressão na sua vida? Porque a pressão rompe canos ou cria diamantes, e campeões são feitos de material de diamante, não de material de cano. Há algo de belo em não ter escolha a não ser ter sucesso. Há algo de poderoso em eliminar todas as outras opções. Há algo de libertador em saber que a única saída é atravessar. A única direção é para a frente. O único resultado aceitável é a vitória. Porque quando você opera a partir dessa posição de necessidade, quando trabalha a partir dessa posição de desespero, quando ataca seus objetivos com esse tipo de urgência, você alcança níveis de desempenho, níveis de criatividade, níveis de determinação que você nem sabia que tinha.
A maioria das pessoas trabalha com cerca de 40% de sua capacidade porque sabe que tem outras opções, sabe que sempre pode recorrer a outra coisa, sabe que sempre pode dar desculpas, sabe que sempre pode tentar novamente mais tarde. Mas quando você remove essas opções, quando elimina essas desculpas, quando faz do agora o único momento que importa, você começa a operar com 90, 100, 120% de sua capacidade. Você começa a fazer coisas que não sabia que podia fazer. Começa a alcançar coisas que não sabia que podia alcançar. Começa a se tornar alguém que não sabia que podia se tornar. Trata-se de uma guerra psicológica contra suas próprias limitações, suas próprias dúvidas, seus próprios medos, sua própria tendência a desistir quando as coisas ficam difíceis. Porque quando você não tem um plano B, desistir não é uma opção. Quando você queima todas as suas pontes, dar a volta por cima não é uma possibilidade. Quando você elimina todas as desculpas, inventar desculpas se torna impossível. E é aí que você descobre do que é realmente capaz. É aí que você percebe que a maioria das suas limitações foram autoimpostas, que a maioria das suas barreiras eram mentais, que a maioria das suas restrições eram escolhas, não circunstâncias. Você quer saber o segredo para uma motivação inabalável? Faça do sucesso sua única opção. Você quer saber a chave para uma energia ilimitada? Elimine todas as alternativas. Você quer saber como desenvolver um foco inabalável? Remova todas as distrações, todos os backups, todas as redes de segurança, todas as desculpas, todas as saídas fáceis. Porque saídas fáceis criam maneiras fáceis de desistir. E desistir não é uma opção para pessoas que levam seus sonhos a sério, seus objetivos a sério, seu potencial a sério, seu futuro a sério. Quando Muhammad Ali disse que era o maior, ele não tinha um plano B para ser o segundo melhor. Quando Steve Jobs fundou a Apple, ele não tinha um plano B para a mediocridade. Quando Oprah decidiu se tornar uma magnata da mídia, ela não tinha um plano B para se manter pequena. Essas pessoas entenderam algo que a maioria das pessoas nunca descobre. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode perseguir dois sonhos com a mesma intensidade. Você não pode se comprometer parcialmente e esperar resultados totais. Você tem que escolher uma coisa e persegui-la com tudo que você tem. E sim, é assustador pra caramba colocar todos os ovos na mesma cesta. Sim, é assustador apostar tudo em si mesmo. Sim, é intimidador saber que, se você falhar, você falha completamente. Mas esse medo, esse terror, essa intimidação é exatamente o que você precisa para se esforçar além das suas limitações percebidas, para trabalhar mais duro do que você já trabalhou, para se concentrar mais intensamente do que você já se concentrou, para se comprometer mais completamente do que você já se comprometeu. Porque pessoas confortáveis não mudam o mundo. Pessoas assustadas que superam o medo, sim. Pessoas desconfortáveis que abraçam o desconforto, sim. Pessoas desesperadas que canalizam seu desespero para determinação, o fazem. Seu plano B é uma fraqueza. Sua rede de segurança é uma armadilha mental. Seu plano B é um câncer mental que corrói seu comprometimento com o plano A. Porque cada minuto que você gasta pensando sobre o que fará se seu plano principal falhar, é um minuto que você poderia ter gasto garantindo que seu plano principal dê certo. Cada grama de energia que você desperdiça em alternativas é energia que poderia ter sido investida em excelência. Cada momento de dúvida que você nutre sobre o caminho que escolheu é um momento em que você poderia ter dado mais um passo nesse caminho. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, aquelas que construíram as maiores empresas, criaram mais riqueza, causaram um maior impacto, mudaram mais vidas, todas elas têm uma coisa em comum. Eles fizeram do sucesso sua única opção. Eles eliminaram todas as desculpas, todas as alternativas, todos os planos B, todas as saídas fáceis. E eles trabalharam como se suas vidas dependessem disso, porque em suas mentes dependiam. Eles entenderam que esforços sem entusiasmo produzem resultados sem entusiasmo, que a atenção dividida produz resultados divididos, que manter um pé fora da porta significa que você nunca está totalmente na sala. Pare de se preparar para o fracasso e comece a se preparar para o sucesso. Pare de planejar contratempos e comece a planejar avanços. Pare de pensar sobre o que você fará se não der certo e comece a pensar sobre o que você fará quando der certo. Pare de desperdiçar energia mental em alternativas e comece a investir toda a sua energia mental em excelência. Porque excelência requer tudo o que você tem,
não apenas o que sobra depois que você planeja para a mediocridade. Isso é sobre se tornar a pessoa que não precisa de um plano B, porque ela é muito boa em seu plano principal. Trata-se de desenvolver um nível tão alto de habilidade, um nível tão profundo de conhecimento, um nível tão intenso de comprometimento, um nível tão implacável de ética de trabalho, que o sucesso se torna inevitável, não apenas possível, não apenas provável, mas inevitável. Porque você empilhou as cartas tão fortemente ao seu favor por meio de preparação e trabalho duro, que o fracasso se torna estatisticamente impossível. Quando você trabalha sem um backup, você trabalha com urgência. Quando você opera sem alternativas, você opera com intensidade. Quando você se compromete sem rotas de fuga, você se compromete com totalidade. E essa urgência, essa intensidade, essa totalidade é o que transforma o bom em ótimo, o mediano em extraordinário, o ordinário em lendário. Porque pessoas comuns mantêm suas opções em aberto, pessoas extraordinárias eliminam suas opções e concentram todo o seu poder em um alvo, uma meta, um sonho, uma visão, uma missão. O universo recompensa as pessoas que têm clareza sobre o que querem. O universo apoia as pessoas que estão comprometidas com seu caminho. O universo conspira para ajudar pessoas que eliminaram todas as outras possibilidades, porque o universo pode sentir seu nível de comprometimento, ele pode sentir seu nível de dedicação, ele consegue ver se você está totalmente envolvido ou apenas parcialmente, e responde de acordo. Abre portas para pessoas que fecharam todas as outras portas. Cria oportunidades para pessoas que eliminaram todas as outras oportunidades. Fornece recursos para pessoas que investiram todos os seus recursos em uma direção. Você quer resultados sobrenaturais? Precisa de comprometimento sobrenatural. Você quer resultados extraordinários? Precisa de foco extraordinário. Você quer conquistas lendárias? Você precisa de dedicação lendária. E nada disso é possível quando você está protegendo suas apostas, espalhando sua energia, mantendo suas opções em aberto, jogando pelo seguro. Porque seguro nunca construiu um império, o confortável nunca mudou o mundo, o fácil nunca criou grandeza. E planos de backup nunca produziram resultados inovadores. Este é o seu chamado para despertar. Este é o seu momento da verdade. Esta é a sua oportunidade de parar de viver como se tivesse uma eternidade para descobrir e começar a viver como se hoje fosse o único dia que importa. Como se este momento fosse o único momento que você tem. Como se esta meta fosse a única meta que vale a pena perseguir. Como se este sonho fosse o único sonho que vale a pena alcançar. Porque quando você opera a partir desse nível de urgência, desse nível de intensidade, desse nível de comprometimento, você se torna imparável. Pare de fazer listas do que você fará se seu negócio fracassar e comece a fazer listas do que você fará quando o seu negócio tiver sucesso. Pare de pesquisar carreiras de backup e comece a dominar a carreira que você escolheu. Pare de se preparar para o plano B e comece a aperfeiçoar o plano A. Pare de pensar no que você fará se não der certo e comece a pensar em como você lidará com isso quando der certo. Porque o sucesso não é uma questão de se. Quando você trabalha sem um backup, torna-se uma questão de quando. Trabalhe mais porque não há backup. Trabalhe de forma mais inteligente porque não há alternativa. Trabalhe mais porque não há rede de segurança. Trabalhe com mais foco porque não há plano B. Trabalhe com mais intensidade porque não há rota de fuga. Trabalhe com mais comprometimento porque não há outra escolha. Trabalhe como se sua vida dependesse disso, porque no sentido mais profundo e verdadeiro, depende. Sua felicidade depende disso. Sua realização depende disso. Seu legado depende disso. O futuro dos seus filhos depende disso. Sua capacidade de conviver consigo mesmo depende disso. Sua chance de olhar para trás com orgulho em vez de arrependimento depende disso. Isso é mais do que apenas atingir metas. Trata-se de se tornar o tipo de pessoa que não precisa de planos B, porque cria sua própria segurança por meio da excelência, da maestria, da melhoria incansável, de uma ética de trabalho imparável, de um comprometimento inabalável, do tipo de valor que fornece ao mundo. Isso os torna insubstituíveis, inestimáveis e indispensáveis. Quando você elimina o plano B, você amplia o foco. Quando remove as alternativas, você aumenta a intensidade. Quando você queima as pontes, você se força a nadar mais forte. Quando você interrompe a retirada, você avança com mais coragem. Quando você faz do sucesso a única opção, você desenvolve o tipo de visão de túnel,
o tipo de foco laser, o tipo de energia concentrada que move montanhas, separa mares e torna o impossível possível. Pare de procurar permissão para desistir e comece a procurar razões para continuar. Pare de procurar desculpas para desistir e comece a buscar motivação para persistir. Pare de planejar para o fracasso e comece a planejar para a vitória. Pare de se preparar para a derrota e comece a se preparar para o triunfo, porque derrota, fracasso e desistência são luxos que você não pode mais se dar ao luxo de ter quando está operando sem rede, trabalhando sem apoio, perseguindo seus sonhos com o tipo de determinação obstinada que separa os campeões de todos os outros. O tempo de jogar sério acabou. O tempo de manter suas opções em aberto acabou. O tempo de esforço sem entusiasmo acabou. O tempo de planos de recuperação acabou. Este é o momento de comprometimento total, dedicação completa, foco absoluto, ética de trabalho implacável, determinação inabalável e o tipo de mentalidade all-in que transforma sonhos em realidade, metas em atingimentos, potencial em desempenho e pessoas comuns em histórias de sucesso extraordinárias. Não há plano de recuperação, e não deveria haver um, porque você não está planejando falhar, você está planejando ter sucesso. Você não está se preparando para a derrota, você está se preparando para a vitória. Você não está se preparando para desistir, você está se preparando para romper barreiras. E momentos de ruptura não acontecem com pessoas que têm rotas de fuga. Eles acontecem com pessoas que eliminaram todas as rotas, exceto aquela que leva ao seu destino, ao seu sonho, ao seu objetivo, à sua visão, ao seu propósito, ao seu destino. Trabalhe mais duro porque não há apoio. Trabalhe com mais inteligência porque não há alternativa. Trabalhe com mais paixão porque não há rede de segurança. Trabalhe com mais propósito porque não há plano B. E observe o que acontece quando você opera a partir dessa posição de necessidade. Quando você trabalha a partir dessa posição de desespero. Quando você persegue seus objetivos com esse tipo de intensidade. Observe a rapidez com que as coisas começam a mudar. Observe a rapidez com que as portas começam a se abrir. Observe como as oportunidades começam a aparecer de repente. Observe como sua vida se transforma quando você para de se preparar para o fracasso e começa a garantir o sucesso pela pura força de sua vontade e pela aplicação incansável de sua ética de trabalho. Porque é isso que os vencedores fazem. É isso que os campeões entendem. É isso que as pessoas de sucesso sempre souberam. Não há backup para a grandeza. Há apenas a busca incansável pela excelência, até que a excelência se torne sua realidade. Todas as manhãs que você acorda, você tem uma escolha a fazer. Você vai trabalhar como alguém que tem opções ou vai trabalhar como alguém que não tem escolha a não ser ter sucesso? Você vai encarar o seu dia como alguém que sempre pode tentar novamente amanhã? Ou você vai atacar o seu dia como alguém que sabe que hoje é o único dia que importa? Porque quando você muda sua mentalidade de ter opções para não ter outra opção a não ser o sucesso, tudo muda. Sua energia muda, seu foco muda, seu comprometimento muda, seus resultados mudam e sua vida muda. A mentira mais perigosa que você conta a si mesmo é que você tem tempo. O mito mais destrutivo em que você acredita é que você sempre pode recomeçar. A crença mais limitante que você carrega é que você precisa de uma rede de segurança, porque o tempo não é ilimitado. Recomeçar fica mais difícil a cada ano que passa, e as redes de segurança se tornam armadilhas que impedem você de correr os riscos que poderiam transformar sua vida completamente. Olhe para sua vida agora mesmo. Olhe para onde você está. Olhe para onde você ficou preso por anos e pergunte a si mesmo honestamente: essa rede de segurança está salvando você ou está sufocando você? Esse plano B está protegendo você ou está envenenando você? Porque a verdade é que é exatamente isso que está te segurando. A razão pela qual você não se dedicou totalmente, a razão pela qual você não se destacou, a razão pela qual você não liberou todo o seu potencial é porque, no fundo, você continua sussurrando para si mesmo: se não der certo, eu vou... E esse sussurro está te matando. Está matando sua motivação, matando sua missão, matando sua fome. Campeões não sussurram desculpas, eles rugem compromissos.